Dia! Sejam bem-vindas, meus amores! Hoje nós vamos falar de um tema muito significativo. Vamos falar sobre propósito, propósito de alma, chamado da nossa alma, chamado do nosso ser, o significado da nossa existência, para o que viemos aqui, aquilo que move o nosso coração, a nossa singularidade, a nossa verdade, a nossa presença, a nossa diferença, a nossa contribuição para o mundo. Lindo, né? Deixa eu abaixar aqui o som. Eu amo essa música da... Deixa eu colocar mais calminha aqui. Eu amo essa música da Maria Gabriele. Oi, Ju, seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vinda. Vou mandar aqui os aviãozinhos para quem quiser entrar, para quem puder entrar aqui também. Quem puder mandar aí, Ju, também, tá? Os aviãozinhos para as pessoas entrarem. Bom, o tema de hoje é sobre propósito, o propósito da nossa alma, aquilo que o nosso coração grita, aquilo que eu faço de melhor e que eu contribuo para o bem do mundo. Tema muito lindo, um tema muito afeto do meu coração. Falar sobre isso para mim é algo muito fluido, é algo muito leve, é algo muito encantador. Eu realmente amo esse assunto. E de verdade acredito que todo mundo aqui tem um ponto, tem um significado, tem um lugar onde expressa, onde é mais amor. E é aqui que a gente quer chegar. Deixa eu colocar aqui só para algumas pessoas. Vou mandando aleatório aqui, depois chega pra gente que eu nem sei quem chegou. Tudo bom, Deise? Seja bem-vinda, meu amor. Vamos lá. Propósito. Acho que todo mundo busca aqui o que é o seu propósito, o propósito da sua existência. Para o que nasceu para ser. A gente tem hoje, tem uma pesquisa, deixa eu pegar os números aqui, tem uma pesquisa que foi feita agora recente, e ela diz que mais ou menos 108 bilhões de pessoas já passaram pelo nosso planeta. 108 bilhões de pessoas. Hoje nós temos uma média de 7 bilhões 594 pessoas no planeta. E a gente pode dizer que uma média de 80% dessas pessoas, elas apenas estão aqui, mas elas não existem, elas sobrevivem aqui. Mas elas não existem de fato, elas não assumem de fato aquilo que elas vieram fazer com propriedade, com inteireza. Quando a gente fala de inteireza, integridade, a gente está falando de associar, ser, ter e fazer, associar as três coisas, as três ações aqui nesse mundo. Sendo que o principal, o ponto de partida, é ser, é se conectar com o nosso ser. É a partir daí que a vida flui em fluxo. Não tem como ter uma vida em fluxo se a gente não está referenciada no nosso ser, no fluxo do nosso rio, da nossa existência. Impossível, gente, impossível. Bom dia, Thelma, seja bem-vinda, meu amor, seja bem-vinda. Meus amados, vocês mandem, eu mandei para algumas pessoas, eu mandei para muitas pessoas aqui, mas eu nem sei mais para quem eu mandei. Mas vou mandar para mais algumas pessoas aqui. Pronto, que aí a gente consegue... Mandei para mais algumas pessoas aqui. Tudo bom, Érica? Tudo bom, Isabel? Sejam bem-vindas. Então, viver com integridade, viver com inteireza, expressar a sua singularidade no mundo. Gente, grava essa frase, eu acho essa frase linda. Fazer o bem com aquilo que você faz bem. Esse é o sentido do seu propósito. Esse é o sentido do seu chamado de alma. Fazer o bem com aquilo que você faz bem. Tudo bom, Michele? Sejam bem-vindas, Érica. Bom dia, meus amores. Bom dia, que delícia. Delícia ter vocês aqui. Fazer o bem com aquilo que você faz bem. Tem duas questões aí que impactam muito nesse fazer o bem com aquilo que a gente faz bem. Uma é... Muitas vezes a gente passa a vida inteira sem se conectar com aquilo que a gente faz bem, sem reconhecer aquilo que a gente faz bem, sem ampliar luz, sem ampliar habilidades, sem ampliar forças naquilo que a gente faz bem. Nós temos um pacote aqui, um pacote de luz e um pacote de sombras. Dentro do meu pacote de luz, não tem nada ali que não possa ser ampliado. Eu tenho um talento para falar. Falando, eu vou lapidar esse talento e vou expressar ele no mundo.
A única forma de viver o meu talento é reconhecer e expressar ele a favor de uma mensagem, a favor de um legado, a favor de um bem comum. Assim eu vivo o meu propósito. E muitas pessoas não chegam nem a esse ponto de reconhecer o que elas têm de bom. Jogar luz naquilo e lapidar aquilo. É como uma pedra preciosa, que a gente vai lapidando ela. E ela vai se tornando cada vez mais brilhante. Nesse lugar, normalmente, eu sinto mais facilidade de aprender quando eu estou exercendo meu talento. Quando fala de algo sobre desenvolvimento humano, espiritualidade, psicologia, para mim é muito fácil de aprender. É muito fácil, porque eu estou ali no meu sentido natural, no tema da minha vida. Aquilo está correlacionado com os meus talentos. É mais fácil para mim. O sentido de fluxo. Eu estou em fluxo, eu faço e não vejo o que eu estou fazendo. Já viu aquelas pessoas quando você está cozinhando ali, que você nem vê, você passa o dia todo na cozinha e não vê? Eu não sou essa pessoa, porque eu não gosto de cozinhar, tá, gente? Mas tem gente que é essa pessoa. Você passa o dia organizando coisas e nem vê que está organizando. Passa o dia ouvindo pessoas, conversa muito com as pessoas que estão ao seu redor, ouve, dá conselhos. Uma habilidade que você tem, um talento. O talento, ele flui de forma natural. É algo que você faz e que você nem sente que está fazendo. E sabe quando a pessoa te elogia? Isso aconteceu comigo muitas vezes, chama vislumbre de excelência. Muitas vezes quando eu estava na frente falando, quando eu exercia um papel docente, um papel de professora, muitas pessoas falavam para mim: nossa, como você fala bem. Nossa, você nasceu para ser professora. Eu tenho esse talento. Quando eu escrevia algo, na terceira série, eu ganhei um terceiro ano agora, né? Quarto ano agora, mudou um pouquinho. Na minha época era terceira série, com 9 anos, né? Eu ganhei um concurso de redação. Eu já escrevia bem naquela época, é um talento que eu tenho, um talento de escrever. E quando eu estou exercendo esse talento, eu não vejo o tempo passar. As pessoas reconhecem, as pessoas ao meu redor reconhecem. Eu tenho facilidade de aprendizado naquela área. Então eu tenho facilidade de aprender sobre escrever, de aprender sobre ler, de aprender sobre ensinar, porque são talentos meus. E eu me sinto energizada quando eu faço alguma coisa que tem a ver com os meus talentos. É a mesma coisa, às vezes chega domingo de manhã, eu tô mais cansada, né? Já é o final de semana, sábado eu atendo uma pessoa de manhã e já fiz várias coisas durante a semana, já dei aula na quinta-feira à noite, já fiz o grupo de práticas, já atendi pessoas, tenho 2 filhas pequenas. Então, às vezes, chega no domingo, eu já tô um pouco cansada. Mas quando eu penso assim, às vezes eu penso, eu preciso de ir lá e fazer a live, porque eu me comprometi. E é algo que eu amo fazer. Quando eu abro a live e começo a falar, quando eu saio daqui, eu me sinto energizada. Quando você faz algo que tem a ver com os seus talentos e com a sua mensagem no mundo, você se sente energizada. Você pode estar cansada, mas você se energiza. Se você vive esgotado com o seu trabalho, tem algo ali que está desalinhado do seu ser, da sua mensagem, do seu propósito de alma. Mas, vamos ver aqui, mas o seu talento de falar e se doar ao outro é lindo também, viu? Sou sua fã. Gratidão, meu amor. Também sou sua fã, viu? Maravilhosa. Muita coisa aí para despertar para o mundo. Então, meus amores, muitas pessoas vivem aqui, 7 bilhões de pessoas vivendo no planeta, e poucas pessoas vivem de fato o seu propósito. Isso está cada vez mais forte, as pessoas estão estudando cada vez mais sobre isso, e estão buscando se conectar cada vez mais com o que faz sentido do coração. Propósito, chamado de alma. Bom dia, meu amor, bom dia. Propósito de alma, chamado, ele é algo que existe além de nós. É algo, o seu propósito, o seu chamado, ele está buscando você. Ele precisa de você para se materializar no mundo. O seu propósito precisa que você se abra para ele. Precisa que você se disponha a viver a sua singularidade, viver o seu sentido existencial aqui. Seu propósito precisa de você. Meus amores, deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu acho lindo isso. Eu acho lindo, isso dá muita força pra gente seguir em frente, sabe?
Você é inspiração. Também tenho 2 filhas pequenas e sei como é. 2 filhas pequenas. Uma tem 7, vai fazer 7 agora, dia 28 de junho. Eu faço dia 26, tá pertinho também, meu aniversário. E a outra fez 9 em janeiro. Uma de 7, uma de 9. Deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu acho muito interessante sobre essa coisa do viver com propósito, do sentido existencial. Vamos lá. Eu não sei se a música tá alta aqui. Tá alta pra vocês? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Essa música é linda, Novo Templo, tá? Maravilhosa, do Chandra Lacombe, eu adoro. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pronto. Sentido da vida, conexão com o coração. Quando a gente nasce, a gente vem, né? Nossa mãe engravida, tem todo o processo ali de existência no útero da nossa mãe. A gente vai crescendo ali, se tornando um ser, e a gente nasce. Quando a gente nasce, esse ser nasce no mundo, esse ser aqui, ele tem um sentido de ser, ele tem características próprias, ele tem uma expressão singular no mundo. Quem é mãe consegue perceber nitidamente a diferença dos seus filhos. Eu tenho 2 filhas completamente diferentes, já falei isso aqui algumas vezes para vocês. São seres com sentidos existenciais diferentes. E as minhas 2 filhas, elas são mais diferentes ainda. Elas são muito diferentes em tudo. Uma tem uma expressão muito yin e outra tem uma expressão muito yang. As 2 são bem diferentes. Interesses, gostos, necessidades, tudo diferente. Se eu tentar pegar a mais nova e tornar a mais velha espelho dela, ou a mais velha se referenciar na mais nova, elas vão sofrer, porque elas vão estar distantes do sentido existencial delas, do propósito, dos talentos, das necessidades delas. Elas vão sofrer. Vocês concordam comigo, gente? Muitos de nós fazemos isso. A gente nasce, cresceu aqui no mundo, aí a gente começa a entender que a gente precisa de ser algo, que a gente precisa de fazer algo para ser alguém. A gente precisa de fazer algo para pagar as contas. A gente precisa de chegar a algum lugar. Isso é, na nossa sociedade hoje, isso é doutrinado, né? A gente ouve isso desde pequena. Quantas vezes eu ouvi isso? Mas o que você vai fazer para pagar suas contas? Mas quem você vai ser? Onde você vai chegar fazendo isso? E a gente esquece de ser. A gente esquece de se conectar com aquilo que a gente é. A gente se perde da gente mesmo. A gente se perde daquilo que é singular em nós. E é só nesse lugar que eu cresço, que eu sou feliz. Viver propósito é realizar amor no mundo. É realizar significado. É fazer o bem com aquilo que você tem de bom. Olha que lindo isso. E a gente perde esse sentido do ser, tá? Na nossa roda da vida, nas necessidades da nossa existência, o primeiro elemento é ser. É se conectar com quem a gente é. E nesse movimento de ter que chegar a algum lugar, de ter que fazer algo que já está fora, eu vou para o sentido do ter. E aí eu me perco de mim mesma. E eu começo a achar que o que eu tenho não é suficiente, não é bom. Mas a minha filha mais velha, ela gosta de brincar de brincadeiras mais assim, desafiadoras. Gosta de fazer pesquisas, gosta de resolver mistérios. A minha filha mais velha. A minha filha mais nova, ela gosta de cuidar, ela gosta de estar junto, ela gosta de socializar. Uma tá errada e a outra tá certa? Alguém consegue dizer pra mim? A mais velha tá certa? A mais velha é mais individualista, ela é mais na dela, ela gosta de ficar mais... Ela não gosta de tanta muvuca. De muita gente, né? A mais nova já ama. Tá certo ou tá errado? A mais velha tá certa, a mais nova tá errada? Ou a mais nova tá... Ou o contrário? Antes que eu me perca aqui. Diz aí pra mim, gente, vocês acham que tá errado? Tem talento certo, talento errado? Tem direcionamento certo, direcionamento errado? Tem conexão, tá? Diz aí pra mim se você acha que tá certo ou que tá errado. Às vezes eu ouço muito falar assim, nossa, essa aqui vai sofrer menos, porque essa aqui não se importa tanto com isso, porque essa aqui é mais isso ou mais aquilo. Eu ouço muito falar isso. Aí eu não vou entrar muito nos detalhes pra não criar aqui, sei lá, cada uma tem sua individualidade, pra não criar aqui uma
um determinismo, mas eu ouço muito falar isso, ouço muito falar. Como eu ouvi falar também, as duas estão certas, aqui a Thelma falou, as duas estão certas, cada uma tem sua individualidade. É isso, tá, gente? É isso. Só que a gente aprende que o nosso ser é certo ou errado, de acordo com aquilo que está posto no mundo. Então, se eu sou mais assertiva, tem pessoas mais assertivas, mais objetivas, e tem pessoas mais inclusivas, mais conectadas com o outro. Para um grupo de pessoas, essa pessoa mais inclusiva, ela tá errada, você vai sofrer, porque você inclui muitas pessoas. E para outro grupo vai falar assim, nossa, ser objetivo é isso mesmo, você tem que ser objetiva, racional, tem que seguir em frente, tem que fazer as coisas. Outras pessoas vão falar, se você for objetiva, você vai sofrer, porque você não vai conseguir se conectar com ninguém, você não vai se casar, e não vai ter filho, e vai ser difícil conviver. E aí pode falar para outra, né? Nossa, essa aqui já maravilhosa, já conecta as pessoas, nossa, que incrível ela é. Não existe talento certo ou errado, as duas estão certas exatamente, tá? As duas, com certeza, têm papéis diferentes no mundo. Elas podem se complementar, elas podem trabalhar no mesmo lugar, elas podem trabalhar em prol de um mesmo objetivo, só que elas vão trabalhar em funções diferentes, manifestando a singularidade delas de forma diferente. Só que se eu ensinar para uma que o talento dela tá errado, ela vai começar a duvidar dela mesma. É isso que acontece. Exatamente isso que acontece na nossa existência. A gente tenta se encaixar no ter, no fora, e se perde da gente mesma. A gente perde conexão espiritual. O que é conexão espiritual? É conexão do meu eu, da minha expressão, com a minha essência, com a minha divindade, com a minha luz, com a minha força de expressão no mundo. Mais alinhada. Uma expressão mais poderosa, mais alinhada. A gente perde essa conexão ao longo da nossa existência. Porque a gente vai se reverenciando em algo fora. E depois fica difícil fazer o caminho de volta. A gente começa a gerar o que a gente chama de crise de sentido. O que eu vim fazer no mundo, quem eu sou aqui, mas às vezes eu reconheço, ok, eu escrevo bem, mas para que isso serve? Eu recebia muitos recados, inclusive se alguém tiver um site, algum lugar, um app, que eu possa colocar meus textos, eu recebo muitos textos, assim, são textos interessantes, que não é para mim, vem para mim, mas é sobre mim e sobre o outro que aparece para mim, é as pessoas que se conectam. Então eu queria deixar isso disponível numa espécie de blog. Esses textos eu sempre guardei, porque eles não tinham sentido, eles não faziam sentido no lugar que eu estava, no lugar que eu ocupava. Eu já contei aqui pra vocês, eu tinha problema de tireoide, eu tinha problema de gastrite, eu estava muito desconectada daquilo que era essencial para mim. Porque eu sempre fui essa pessoa do propósito, de trabalhar por significado, de trabalhar pelo bem comum, de trabalhar para o bem da humanidade. Só que eu tentei encaixar isso na vida normal, isso não fazia muito sentido. A vida normal, gente, que eu falo, é um trabalho mais burocrático, né? Um trabalho mais convencional, diríamos assim. Mas não que eu queira separar os dois mundos, pelo contrário. É hora da gente juntar esses dois mundos, tá? É hora da gente unificar essas duas coisas. Então, a gente começa a criar essa crise de sentido, uma desconexão de quem a gente é. Uma desconexão do nosso próprio ser. Eu vou dar um dado aqui pra vocês. 800 mil pessoas hoje, elas morrem. A minha filha colocando a cachorra aqui pra dentro. Eu tirei a cachorra, ela põe a cachorra pra dentro. Esqueci de trancar a porta. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. 800 mil pessoas no mundo hoje, elas morrem de suicídio. Elas se suicidam. Elas atentam contra a própria vida. Elas perderam completamente o sentido da própria existência. Viver não vale a pena. Não vale a pena viver nesse mundo. Não vale a pena viver sendo quem eu sou. Não vale a pena viver tendo essa família. Não vale a pena viver nessa sociedade. É uma crise profunda de dor para a pessoa chegar a um ato desse. 800 mil pessoas tiram sua vida por ano no mundo por suicídio. Esse número é maior do que o número de pessoas que morrem por guerras, por desastres naturais e assassinatos, tá? Guerras, desastres naturais e assassinatos. Esse número é maior. Presta pra você ver. Isso é uma crise de sentido. Perdeu completamente a conexão consigo, a conexão com a sua expressão, a conexão com quem você é. Se perdeu de si mesmo. Ainda a gente tem uma crise que é uma crise de desconexão
do outro, desconexão da pessoa que está à nossa frente, desconexão do outro ser. Se a gente for pensar aqui, hoje, tô baixando aqui, pronto. 8 pessoas no mundo, elas contêm a riqueza, elas têm na mão a riqueza de metade da população mais pobre, que é 3,6 bilhões de pessoas. Isso gera uma desconexão total do outro, um sentido de separatividade, como se o outro fosse uma pessoa diferente de mim. As experiências a gente separa homem, mulher, homossexuais, religiões, recursos econômicos, a gente se separa em grupos. É uma ilusão de separatividade. É a minha separação do outro, a minha desconexão social, a minha desconexão do outro. E a gente se desconecta também da natureza, do todo. A gente se desconecta completamente do todo. Hoje, para a gente sustentar os padrões de consumo e econômicos que a gente tem hoje, a gente precisa de 1,5 planeta a mais. É uma desconexão da natureza. É uma desconexão do sentido de que eu faço parte, eu sou uma célula desse planeta. Eu sou também o outro. E eu tenho uma parte divina, eu tenho uma parte em mim, uma parte essencial, uma singularidade que eu preciso de expressar no mundo. Essa crise de sentido, ela leva à perda do propósito. Então a gente nasce e a gente vai se perdendo da gente mesmo ao longo da existência. E aí chega um momento, tem muitos adolescentes hoje que sofrem disso, e tem pessoas mais velhas que elas entram no mercado de trabalho, elas trabalham, elas cumprem esse roteiro de conseguir o que precisa de conseguir, de ter o salário, de ter aquele recurso, de casar, ter filhos, e de repente começa a sentir vazios existenciais, começa a sentir crises econômicas, crises no relacionamento, crises com a existência, porque se desconectou de si mesmo, se desconectou de quem é, se desconectou do sentido da sua existência, da sua singularidade. Então a gente pode falar de 3 desconexões sérias aí. Desconexão espiritual, que é a desconexão do eu com eu mesmo. Desconexão social, que é a desconexão do eu do outro. E a desconexão com a natureza, que é a desconexão com o todo. Então eu não entendo mais, eu deixo de entender que a água é um recurso natural que vem de um todo que eu faço parte. Que o solo é um recurso natural, que o ar é um recurso, que eu preciso de cuidar disso, porque senão eu vou deixar de ter. Que eu faço parte dessa mesma engrenagem. Desconexão total, tá? O propósito, ele é a cola que vai ligar tudo isso. O propósito é o sentido existencial. É o que vai te dar a noção de que todos estamos conectados. E que o meu servir aqui, que a minha ação no mundo, ela é a favor da vida. Olha uma coisa linda agora, estejam presentes para essa história. Uma mangueira, para ela dar as mangas dela. Eu tenho falado nas lives aqui, ai, me dá até vontade de chorar, gente, porque eu acho tão lindo isso, eu acho tão forte, tão poderoso. Se conecta com esse sentido dentro do seu ser. Uma manga aqui, para ela dar mangas, o prazer está em dar as mangas, em exercer o seu dharma. Hoje eu estava aqui olhando de manhã as maritacas, tem muitas maritacas aqui numa barriguda, uma árvore que chama barriguda, esqueci, paineira é o nome dela, paineira. Ela tem um caule assim, ela tem uma barriga mesmo no caule. É a coisa mais interessante. Alguém já viu aí uma barriguda? Quem conhece? A paineira. Aqui em Brasília tem muito, tá? Paineiras. E um monte de maritaquinhas ali na paineira. Aí quando eu desço aqui embaixo, mais tarde, tem pessoas que falam assim, nossa, eu não suporto aquele barulho das maritacas. Aquele barulho me acorda de manhã. Eu detesto aquele barulho. Tem gente que fala assim pra mim, eu detesto aquele barulho. E tem gente que fala assim, nossa, você viu as maritacas cantando? Que delícia! Elas já acordam de manhã. Nossa, eu acho tão lindo. Olha pra você ver. É as maritacas sendo maritaca. A maritaca exercendo o seu dharma. Vai ter gente que vai se incomodar. E vai ter gente que vai amar, vai se encantar com o barulho das maritacas. A maritaca vai continuar sendo maritaca. Ela não vai parar de cantar e de fazer o tititi dela porque outra pessoa se incomodou com ela. A mesma coisa a mangueira. A mangueira, o prazer é dar as mangas. O prazer da maritaca é ser maritaca. Então a mangueira, ela dá aquele tanto de mangas. Agora preste atenção, que para a mangueira dar as mangas, ela precisa do servir. Ela precisa do servir da água. Ela precisa do servir do sol. Ela precisa do servir do solo.
A gente precisa do outro para ser aqui no planeta. É um pelos outros. A gente não nasceu sozinho e o nosso servir, ele tem validade, ele tem contribuição, ele é importante para a vida do outro. Pelo amor de Deus, gente, entendam. Assim, sintam isso no seu coração. A gente aprendeu que o nosso servir não é bom, que o nosso talento não é bom, que a nossa vida não é boa, que a gente tem algo errado, tem algo que está menor. A Loise Rei, ela vai reduzir todos os problemas que você tem na sua vida. Qualquer problema, tá, gente? Todos os problemas, qualquer problema que você tem, na área espiritual, na área financeira, na área relacional, na área pessoal, há uma frase: eu não sou boa o bastante. Observa para você ver. Vai reduzindo, tá? Vai reduzindo. Você tem um problema, por exemplo. Eu tenho um problema, eu quero viver do que eu amo. Eu já descobri o meu propósito. Meu propósito é auxiliar pessoas a se conectarem com a sua essência e a viverem aqui o que elas são de melhor, a realizarem amor no mundo através dos seus próprios talentos. Ensinar as pessoas a se conectar com esse sentido de singularidade, valorizar, amar e expressar isso no mundo, tendo consciência da sua contribuição, daquilo que elas são. Aí quando eu penso, eu não posso, mas eu não tenho como viver disso. Eu não tenho como viver disso, porque se eu for viver disso, como é que eu vou fazer dinheiro? Tá cheio de crença, né? De que como é que eu vou fazer dinheiro com isso. E aí eu começo, se eu for reduzindo, se eu quisesse realmente, eu poderia. Se eu quisesse realmente viver disso, eu poderia. O que eu preciso de fazer para realmente viver disso? Aí eu começo a achar as coisas que estão dentro de mim e que eu preciso de mudar. E aí vem o processo. Outra frase interessante. Ninguém vive propósito sem passar pelo processo. Olha que lindo isso. Gostaram? Ninguém vive propósito sem passar pelo processo. Existe um processo de cura, de conexão e de cura e de expressão desse propósito no mundo. Basta começar dando o primeiro passo, tá? Então, vamos lá voltar aqui. Se eu for reduzindo, eu vou cair na frase, mas eu não sou capaz de fazer dinheiro com os meus talentos. Por que eu não sou capaz? No fundo, tem algo ali que se sente não bom o bastante. Eu não estou o suficiente, eu não sou capaz, eu não consigo ainda, eu não tenho as ferramentas necessárias, eu ainda não tenho todo o conhecimento, mas se eu for, meu marido não vai junto, então eu não sou capaz de ir sozinha, eu posso N coisas, gente, vai colocando aí, tá? São N medos que nós temos. Todos nós, isso é do ser humano. Isso não é de fulano ou de ciclano, isso é do ser humano. Às vezes o que vai pegar mais pra você é o medo de não ser aceita. Às vezes o que vai pegar mais pra você é o medo de ser abandonada, de não ser compreendida pelo seu marido, ou pela sua família, ou pelos seus filhos, ou pela pessoa que você ama. Às vezes vai ser o medo da falta, o medo de faltar, de você não ser suficiente, de você não conseguir atingir as pessoas necessárias. Às vezes vai ser o medo de não dar conta sozinha. Mas tem muitos medos aí por trás. A Loise Rei reduz na frase, eu não sou boa o bastante. E a gente acredita nisso. A gente acredita que pra gente ser boa o bastante, a gente tem que se conectar com algo que deu certo na vida do outro, e se a gente fizer aquilo e seguir aquela receita, vai dar certo na nossa também. Não vai. Não vai. Não vai, porque são pessoas diferentes. Se você não vive a sua singularidade de verdade, você não consegue realmente se sentir inteira, feliz, abundante. Olha só, vem de cima, né? A força divina, vamos colocar aqui, ela vem de cima, ela passa pelo seu corpo e ela é distribuída através do seu coração, tá? Isso é ser. Eu sou aquilo que eu sou. Então, eu recebo aqui todos os meus talentos, recebo a força da minha vida, vou nutrindo isso em mim, vou expandindo isso para o mundo. Se eu quiser consertar o outro sem abrir espaço para ser, eu não consigo consertar o outro. Eu fico tentando consertar o outro, me frustrando e me zangando com o outro, ficando com raiva. Não vivo o meu propósito, não deixo o outro viver o dele. Entende? Eu precisava estar aqui com você, Livinha, tu é maravilhosa. Ai, obrigada, meu amor, você também é maravilhosa, lindeza, tá?
Então, o propósito é a cola que cola o eu com o eu mesmo. Aí vou contar outra coisa pra vocês que eu acho o máximo. Ó como eu fico empolgada com esse tema. Eu amo esse tema, gente. Eu amo porque é terrível as pessoas se sentirem desencaixadas. Tanta gente boa. Eu tô no curso lá, meu curso, as pessoas que eu atendo cada pessoa incrível, com talentos, com histórias de vida, com servir, assim, que eu magnífico pra mim. E essas pessoas, elas estão presas porque elas não conseguem reconhecer a sua história, a sua luz no mundo. E não conseguem expressar isso. Elas estão presas no eu não sou boa o bastante. Aquilo tudo que eu expliquei aqui pra vocês. Não conseguem conectar a lindeza, a grandeza do trabalho delas no mundo. Tanta gente boa que tá assim. Eu era essa pessoa. Há 2 anos atrás, eu era essa pessoa. Eu era exatamente essa pessoa. Quantas vezes eu ouvi, Lívia, mas você é muito inteligente. Lívia, mas você já tem doutorado. Lívia, mas você já fez isso, já fez aquilo outro. Gente, eu não conseguia entender por quê, pra quê, como. Não tinha significado pra mim. Até eu encontrar o meu propósito, a minha mensagem, o meu chamado aqui. Lindo, e é isso que eu auxilio as pessoas hoje a descobrirem, a se conectarem, curarem o que precisa de ser curado e expressar isso no mundo. Então, esse propósito, ele conecta a gente com aquilo que é mais de profundo, de mais significado que a gente tem no nosso coração. Olha só que lindo isso. A diferença que você veio fazer no mundo através dos seus talentos naturais, sua razão de ser, motivação profunda, sua expressão de contribuir como ser único e singular. E aqui que eu quero contar para vocês uma coisa que eu acho lindo. A história da manga. Para a manga dar mangas, ela vai precisar do servir do sol, do servir da água, do servir do solo e outros servires aí que nutrem, que compõem esse dharma da árvore de dar mangas. Se ela for sozinha no mundo, ela não vai conseguir dar as mangas dela. Assim somos nós. Quando a gente está inteiro no nosso lugar, isso é humildade também, isso é conceito de humildade, tá? Quando a gente está no nosso centro, reconhecendo os nossos talentos e expressando eles no mundo, a gente reconhece o nosso poder e o valor do nosso poder. Aqui, eu consigo contribuir com a vida do outro, eu movimento a engrenagem da vida a favor da vida. Porque eu simplesmente sou quem eu sou, eu simplesmente deixo sair de dentro de mim aquilo que eu tenho de melhor. Eu expresso isso no mundo reconhecendo o meu poder divino, porque eu sou filha do divino, eu sou uma criação de algo maior, eu sou a expressão de um criador aqui. Sem religião, tá, gente? Eu não estou falando aqui de religião, estou falando realmente de manifestação aqui na matéria, independente da religião que você seja. Você é uma expressão de amor. Para você ser feito aqui, eu sei que tem distorções na matéria, mas para você ser feito é um ato de amor. É um ato de amor entre 2 seres. Grosso modo, eu sei que tem várias variações, você vai me dizer, mas isso, mas aquilo, mas fica com esse conceito maior, tá? Nós somos frutos de um ato de amor, nós somos expressão de amor no mundo. E nós temos dons, talentos, histórias, nós temos uma combinação que é única e a expressão disso movimenta a vida a favor. Quando eu me coloco aqui, de fato, falando e expressando quem eu sou, eu auxilio outras pessoas, eu inspiro outras pessoas. Esse é o movimento. Eu preciso chegar nesse movimento de inspirar outras pessoas com aquilo que eu sou, expressando aqui a minha verdade sendo quem eu sou. O pilar do ser, tá? O primeiro pilar. Quando eu transbordo em ser, eu transcendo a matéria. O fluxo da vida vem a meu favor. Eu gero amor e alegria no meu campo, felicidade. Esse fluxo é magnético e ele atrai tudo de bom para o meu campo. Também as curas que eu preciso fazer. Porque onde está com terrinhas, com poeirinhas, com questões ali, a vida vai trazer esse movimento e esse movimento vai tirar dali o que antes não estava sendo visto, o que antes não estava sendo acolhido, o que antes não estava sendo conscientizado. É o seu papel aqui. E tem um documentário que chama Revolução do Altruísmo. Acho que é muito interessante de vocês verem.
Ele vai mostrando como a criança, ela nasce, quando ela nasce aqui, ela já nasce com um sentido de altruísmo. A gente nasce querendo contribuir. A gente nasce querendo fazer algo de bom para a humanidade. Isso faz parte da nossa natureza humana. Com o tempo, a gente vai perdendo esse senso, ou a gente vai acreditando que o que a gente tem para contribuir não é bom o bastante. Quem tem essa sensação, gente, que o que eu tenho não tá bom, o meu talento não é tão bom assim, eu não estou perfeita, mas se eu for e der errado, será que eu escrevo bem? Será que eu falo bem? Será que eu sei realmente acolher? Será que eu sei realmente ouvir? Será que eu tô fazendo direito? Quem tem essa sensação, né? Ser mãe. A gente, quando é mãe, a gente tem muito desafio. Quem é mãe aí deve saber disso. A gente tem muito desafio, é um momento de muito aprendizado. E ali na relação com o outro, que é o nosso principal veículo de evolução, a gente tem muitos desafios internos que surgem nesse exercício de ser mãe. Mas eu não posso abrir mão dessa função de ser mãe, porque eu tenho coisas a curar em mim. E aí quando eu vejo as coisas para curar em mim, aí eu começo. Mas eu sou uma mãe horrível. Mas eu gritei com meu filho. Mas eu fiz tal coisa que foi péssimo. Eu jamais aceito isso na minha vida. A gente vai pro chicote, né? Pro julgamento. E a gente esquece que a gente é ser humano aqui. A gente está em processo. Mas o grande dharma de uma mãe é o amor que ela tem pelo seu filho. É esse veículo, esse portal de amor, de transcendência que a gente tem ao ter um filho, ao colocar um filho no mundo. E nesse processo, de toda essa bênção, a gente vai passar pelos desafios. E vai precisar de se olhar. Algum filho vai ser mais desafiador que o outro. E faz parte do caminho. Eu estou dando esse exemplo para dizer que faz parte do caminho você enfrentar as dores que vão aparecer. Faz parte do caminho você harmonizar o seu ego. Você educar o seu ego. Se você não educar o seu ego, você não consegue viver o seu propósito. O primeiro passo é sintonizar esse propósito. Depois a gente tem de viver, de materializar ele no mundo. E muitas vezes esse é o passo mais difícil. Não é nem sintonizar. Já reconheci os meus talentos, já sei qual é a minha mensagem, já sei os meus valores, já sei quais são as minhas missões aqui, o que eu preciso de curar. E agora? Eu abro mão. Porque eu tô com medo do outro não gostar de mim. Porque eu tô com medo de não ser boa o bastante. Porque eu tô com medo do meu propósito não ser tão significativo assim. E aí é um mito que a gente tem sobre o propósito. Queria falar um pouquinho de vocês esse aqui também. Sobre os mitos que a gente tem sobre o propósito, que é muito interessante. Primeiro mito é que ele é um privilégio para poucos. Poucas pessoas. O propósito aqui deixa eu ver quem tá aqui, da Daisy, é muito melhor do que o meu. O propósito da Daisy é construir uma escola, é ser uma grande professora, escrever livros pelo mundo. Meu propósito é só ficar em casa cuidando das minhas filhas, é só isso. Não tem propósito menor ou propósito maior. Quando você se encontrar com o seu propósito, com o seu chamado, com o que tem razão para o seu ser, com o que te cola com o mundo, né? Onde você realiza mais amor, você vai sentir essa força gigante dentro do seu coração. Isso vai te dar convicção para você agir. Isso vai te dar resiliência. Às vezes a gente passa por um processo de análise existencial, que é o que eu faço hoje. Tem muitas curas ali, muita conexão. É um processo extremamente incrível, gente. É um processo extremamente incrível que te conecta demais com você mesmo. Acabou esse processo, a vida continua. Você vai precisar de viver aquilo que você enxergou ali. Aquilo que você se conectou. Seja grande ou pequeno. Quantas vezes eu fiz uma oração que eu falava assim, que eu estava a favor da vida, eu falava assim, eu me abro para viver uma vida com significado. Seja sendo mais ou sendo menos. Seja num espaço pequeno ou num espaço grande. Seja em algo de muita visibilidade ou de pouca visibilidade. Eu só quero estar no meu centro fazendo aquilo que tem significado para mim. Eu fazia muito esse pedido. Muito esse pedido.
Porque toda a vida, o significado para mim foi muito importante. Toda a vida. Só que eu não tinha tanta clareza disso como eu tenho hoje. E a clareza, ela vai te dar convicção de continuar aquele movimento. Quando eu tenho clareza que eu preciso de falar sobre desenvolvimento humano, que o meu papel aqui é ajudar pessoas a se conectarem com algo melhor nelas, e não só conectar, realizar isso no mundo, eu vou tendo resiliência para viver o processo, para fazer as curas necessárias e para construir na matéria o que precisa de ser construído. Porque tem um processo aqui de construção. E aí, como viver o seu propósito? Sintoniza. E aí, com resiliência, muito amor e muita ação. Ação, gente, ação. Ai, eu queria contar uma coisa aqui pra vocês. Eu sou desse meio da espiritualidade desde que eu nasci já nesse meio. Apesar de eu ter passado muitos anos na universidade, as coisas vão se juntando. Eu vejo muitas pessoas que elas se viciam em terapias. Elas se viciam em processos de cura. E elas se agarram muito a algo que elas precisam de mudar ali, que elas precisam de... Sabe aquela coisa? O meu pai foi assim, a minha mãe foi assim, o meu corpo tem tal coisa, essa é a minha característica, eu não sei cozinhar, eu falo muito isso, eu não sei cozinhar. Gente, se eu quiser, eu sei cozinhar. Se eu quiser, eu vou lá e aprendo a cozinhar. Eu não gosto, não é uma coisa que é interessante pra mim. Mas não é que eu tenho um defeito que eu não saiba cozinhar. É porque não é interessante, não é uma tarefa que me atrai, que me chama. Ela não faz parte ali do meu conjunto, do meu rol de coisas que me interessam. Então eu deixo ela pra lá. Mas não é que eu sou incapaz pra fazer aquilo. É porque eu realmente aquilo não me interessa. E eu me perdi no que eu tava falando, gente. Me ajudem aí. Me perdi completamente. Meu Deus, me perdi completamente, tá? Fugiu completamente. Vou continuar aqui, se alguém lembrar, e me lembra aí a história que eu tava falando. De propósito. De ser mais ou de ser menos. Então, seu propósito é seu. Seu propósito, ele é... Todo mundo tem o seu. Todo mundo tem um significado, todo mundo tem um sentido existencial aqui. E é isso que eu ajudo você a se conectar. Pessoas que ficam presas em crenças. Ah, sim, Heloísa, obrigada. Pessoas que ficam ali na terapia, elas ficam se terapeutizando, seja na terapia convencional, na terapia masolística, nos trabalhos em centros espíritas ou nas igrejas, não sei. As pessoas, a gente se vicia e a gente usa isso como desculpa para não avançar. No fundo, tem algo ali que não quer ir para frente, tem algo ali que não quer enfrentar, que não quer olhar para aquela situação. Você estava falando de pessoas viciadas no autoconhecimento, em processo de terapia, visto cura. Isso, exatamente, gente. Obrigada. E eu tenho visto muito isso, tá? Muito isso. A pessoa vai lá, faz um processo incrível. Eu conheci uma pessoa que ela fez agora... Gente, ela fez os processos com as melhores pessoas que eu conheço do ramo do autodesenvolvimento. Processos que, inclusive, que custam bastante... Um valor financeiro bastante elevado. Aí a pessoa sai de lá feliz da vida... Aí quando vai para a vida real, ela engaveta aquilo lá. Ela não quer passar pelo processo ainda. Tem algo ali que ainda prende muito ela. E ela não vai. E aí é como se aquilo não funcionasse para ela. Ação, tá, meus amores? Ação. Ninguém, se você tem medo de falar, se você tem medo de fazer uma live, se você tem medo de expor sua opinião, se você tem medo de exercer a sua singularidade, faça os processos que você precisa de fazer para você entender onde está esse medo, ampliar consciência sobre ele e ampliar consciência da sua força. Mas aí você precisa de construir um novo caminho neural. Se você, a vida toda, você teve esse registro da rejeição, aí de repente você quer ir lá fazer um processo, aquele registro, e tem uma mágica que aí você sobe no palco e todo mundo te aceita e você se sente linda. Não, meus amores, existe aí um passo a passo, existe uma construção de uma nova memória. Então, haja no mundo para que você tenha novos resultados e construa novas memórias. Memórias de que deu certo, memórias de que você é capaz, memórias de que quanto mais eu expresso a minha singularidade, mais eu sirvo ao outro, mais o mundo se movimenta a meu favor. Construa novas memórias, a ação. Agora, a ação precisa de ser conectada com o seu sentido. Então, primeira coisa, descobre o seu sentido, amplia a consciência sobre o seu ser e aí age. E é um movimento. A gente vai... A Lívia de 2 anos atrás é uma Lívia diferente de hoje. Hoje eu tenho outras necessidades. Mas de 2 anos para cá, eu vivi vários processos, eu fiz várias curas.
E eu consigo me expressar hoje com muito mais leveza, com muito mais vontade, com muito mais confiança. E eu tenho certeza que daqui 2 anos eu vou estar muito melhor. Porque é uma construção. É uma construção. E tem muita gente que se nega a essa construção. Ele próprio se julga. Ah, se eu começar fazendo uma live, fazendo um stories, eu vou falar errado, eu não vou falar que nem a Lívia fala, eu não vou falar que nem o fulano, ciclano, beltrano fala. Não vai mesmo. Eu também não falo como muita gente que eu gostaria. Eu ainda falo rápido. Às vezes me atropelo nas palavras. Às vezes me perco. O cenário não tá como eu gostaria, porque eu queria uma coisa mais bonita, mas é uma coisa que eu tenho, inclusive, se alguém quiser me ajudar com isso. É uma coisa que não é o meu forte, tá? O externo. O externo não é o meu forte. O corpo físico, o externo em si. Eu sou muito mais pra dentro. Tenho muito mais facilidade de ir pra dentro, de me conectar, de sentir as pessoas, os campos, do que o externo, tá? Só que uma coisa e a outra fazem parte, né? A gente não pode mais separar as coisas. Não é que a gente não pode. Mas quanto mais você separa, mais fissuras você cria. A gente está aproximando aqui os mundos. O mundo da essência com o mundo da matéria. A ideia é expressar essa essência aqui, viver mais amor, construir mais amor no mundo, através da sua ação, tá? Então é preciso agir. Conectou com o seu propósito, vamos começar a agir. Vamos começar a fazer o que é necessário. Olhar no espelho, se sentir mais bonita, se elogiar, reconhecer as coisas que você tem de bom, começar a estruturar seus processos e a colocar ele no mundo, né? Começa a fazer as coisas que precisam ser feitas. É passinho, vai dando um passinho, vai dando outro passinho e vai juntando. Muitas coisas vão acontecer, de bom e de ruim, tá? Faz parte. É um processo. A vida aqui é um processo. Existe o dia e a noite, existe o alto e o baixo, existe o feio e o bonito. Então, temos tudo isso em nós também. Muito bom, Lívia. Fico feliz de ver minha amiga de PSC mais e mais expandida e servindo, agregando a sociedade. Ai, que lindo, Paulo. Você acredita que até hoje eu não consegui concluir aquele curso? Meu Deus. Curso que a gente começou no início da pandemia, não teve a segunda parte, o PSC do José Roberto Marques, maravilhoso. Maravilhoso. Até hoje não concluí a segunda parte. Enfim, propósito e dinheiro não combinam. Outro mito sobre propósito. Propósito e dinheiro não combinam. Como eu disse, a gente está aqui para unir os dois mundos. A matéria com o mundo da essência. E o dinheiro faz parte. O dinheiro hoje é a serviço do propósito. É propósito de alma com sustentabilidade. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho sustentabilidade. Eu não consigo viver no mundo. Eu não consigo pagar as contas, que é o terror de muitos de nós, né? Pagar as contas. Mas como eu vou pagar as minhas contas? Então, o propósito ele precisa de ficar sustentável. Dinheiro e propósito combinam muito. E nós estamos aqui para abençoar, para harmonizar, para trazer nova luz a essa energia do dinheiro. O dinheiro foi muito, muito, muito... Foi instrumento de muita sombra na humanidade. E o dinheiro, ele hoje, ele não é que é hoje, né? Mas cada vez mais a gente vai ressignificar o dinheiro como um instrumento da luz. O dinheiro, a matéria, a favor da essência. Entende isso? Corpo físico e corpo espiritual. Tá aqui eu, que não gostava muito de cuidar do físico, tô tendo que aprender. Porque se eu não tenho um corpo físico saudável, eu não consigo manifestar meu propósito. Eu não consigo manifestar meu chamado. Então, tô indo lá, aprendendo a fazer yoga. Não me coloca coisas muito difíceis, tá, gente? Porque não dá. Quem é da atividade física, a Fernanda tá aí, acho. Fernanda foi fazer uns agachamentos comigo. Meu Deus, quase morri. Senhor. Então, vamos de leve. Tô super no propósito aqui de aprender sobre isso. Mas, pra mim, é um desafio ainda. Tudo que é da matéria, pra mim, é desafiador. Mas também é a minha missão aqui. A minha missão é unir os dois mundos. Então, é desafiador mesmo. E dinheiro, abençoar o dinheiro, ver o dinheiro como uma luz, o dinheiro blinda a sua missão. A Tassi fala muito isso. O dinheiro te dá condições de você viver a sua missão, de você viver o seu propósito, de você realizar ele no mundo. Eu preciso de dinheiro aqui, eu preciso de internet, eu preciso de pagar as contas, eu preciso de morar bem, eu preciso de comer, tudo leva dinheiro, né? Então, abençoar o dinheiro, tá? Eu recebi um texto uma vez, eu vou colocar esse texto lá, se alguém souber desse aplicativo, me ajuda. Um texto sobre os trabalhadores da luz e essa ressignificação da energia do dinheiro. Eu recebi um texto lindo sobre isso, que fala justamente sobre isso, tá? Então, o propósito combina sim com dinheiro, propósito e dinheiro combinam. E é esse lugar que a gente precisa de chegar. Ser feliz e próspero fazendo o que a gente ama, servindo ao outro, ao bem comum.
fazer o bem com aquilo que eu faço bem. Isso precisa de ser sustentável e isso gera felicidade no meu campo, tá? Temos muitas coisas aí para ressignificar em relação ao dinheiro, tá? Se tem algo lindo, olha, a Tassi fala sobre isso, José Roberto Marques, a Elaine Orives, várias pessoas hoje estão falando sobre isso, a Maia Andrade, sobre essa ressignificação e sobre prosperar, sendo quem você é. Tem um princípio do analista existencial que eu amo, que é quando eu estou no meu lugar e sirvo, quando eu estou no meu lugar e sirvo, eu sou quem eu sou, eu transcendo. E eu sirvo porque o meu papel aqui é ser e contribuir. Ser e contribuir. A abundância divina me serve. E assim é, tá? E tem várias coisas que a gente precisa de trabalhar em torno disso. Propósito é igual meta-objetivo. Propósito não é uma meta, não é um objetivo. Propósito é um significado. Propósito é um chamado. Propósito é um sentido existencial. Esse propósito, ele pode se manifestar de diferentes formas. Ele pode se manifestar de várias formas. Eu tenho um sentido existencial aqui. Meu mapa de nascimento me deu muita clareza. Foi a primeira ferramenta que eu tive muita clareza sobre isso. É um caminho de espiritualidade, de autoconhecimento, de conexão para unir com a matéria, para realizar na matéria essa conexão, essa essência. Esse sentido existencial, ele pode se manifestar de diversas formas. Posso fazer lives, cursos, posso trabalhar em empresas que têm esse propósito, né, que combina comigo. Posso fazer atendimentos individuais, posso fazer muitas coisas para materializar isso no mundo. E eu vou te dizer, essa tarefa é nossa. Essa tarefa de criar aqui, o famoso co-criador, né? A vida, ela te dá um sentido, ela te dá um norte, ela te traz elementos para você cumprir aquela tarefa. Mas a tarefa é sua, e como você vai cumprir ela aqui no mundo, a vida não está muito interessada em saber. Se você vai dar um curso de 20 horas, se você vai fazer 30 atendimentos individuais por mês, se você vai fazer palestras ao redor do mundo, aí é com você, é você usar a sua liberdade criativa para poder trazer formas de materializar o seu propósito. Isso dá trabalho, e isso a gente só descobre com o movimento. Estudando, fazendo, experimentando. Outra trava que a gente tem. A gente quer um negócio assim, um script, assim, eu quero que você me diga exatamente o que eu tenho que fazer para eu ir lá e fazer. A certeza de que não vai dar errado. O errado, ele vem, né? Ele vai e vem, assim, ó. No caminho que a gente vai aprendendo, a gente erra. Erro é aprendizado. Vamos ressignificar, gente? Vamos ressignificar? Erro é aprendizado. Quando eu tô na escola aprendendo a ler, eu tenho que apagar lá várias vezes com a borracha. A borracha é um instrumento, né, do professor ali, da escolarização. Já tem que comprar no começo do ano um lápis que seja de escrever grafite, que apaga, e a borracha. É um instrumento. Por quê? Porque já tá ali no processo de aprendizagem, a gente vai usar a borracha. Faz parte do caminho. Então vamos sair desse erro, esse medo de errar tão monstruoso. Qual a pior coisa que pode acontecer se você errar? Você vai fazer melhor da próxima vez. Simples assim. Se você tiver uma mentalidade realizadora, estiver trabalhando a favor do seu propósito, a favor do seu movimento, você vai, nossa, não, eu tenho certeza que eu preciso fazer isso. Peraí, não deu certo agora, eu preciso de melhorar um pouco mais. Olha as minhas lives do começo e olha as minhas lives agora, como já melhoraram. Os meus atendimentos do começo, os meus atendimentos agora. Tenho cada vez mais acesso. Por quê? Porque eu estou me propondo a fazer, a errar, a fazer o movimento, tá? Sem o movimento não vai, tá? Não espere um milagre, um script perfeito, algo que vai te tirar ali, que de repente você vai sair falando que nem o Tony Robbins. Você vai abrir uma tela aqui, vai ser um Tony Robbins. Não existe sem construção. O próprio Tony Robbins, ele conta a história de quando ele começou a fazer palestras, ele entendeu que para fazer ele precisava de errar, né? Ele precisava de construir aquilo. Então ele começou a pensar, o cara que era bom, ele fazia uma palestra por dia. Algo assim, eu não lembro a métrica, tá? Vou dar uma métrica fictícia aqui. Ele fazia uma palestra por dia, então ele falou, eu preciso fazer 4. Eu preciso fazer 4 por dia para eu ficar bom rápido, porque eu quero ficar bom nisso. Porque a repetição, ela vai gerar perfeição. A mesma coisa, escrever e ler, andar, processo natural da vida. A gente só fica bom fazendo. Então eu me conecto com o que eu quero fazer, com o meu sentido, com o que eu sou boa.
E aí eu vou me tornando melhor naquilo fazendo. Eu vou ampliando habilidades naquilo fazendo. Sendo, tá? A gente tem aqui, propósito tem que ser algo grandioso ou totalmente original. Não, propósito tem que ser o sentido da sua vida. Se o seu grande desejo na vida é ser mãe e criar seus filhos, se isso cumpre o seu propósito, é isso que você precisa fazer. Às vezes tem gente que quer morar numa cidade grande, tem gente que quer morar numa cidade pequena, tem gente que quer fazer palestra para milhares de pessoas, tem gente que quer atender no 1 a 1, tem gente que quer fazer artesanato. O que faz sentido, significado, que preenche a sua vida e onde você serve mais e melhor, onde você gera mais amor e alegria no mundo. Essa resposta, gente, ela é dada com aquilo que a gente também faz, gera amor e alegria em nós. Por exemplo, estar aqui fazendo uma palestra, isso me deixa energizada. Isso movimenta talentos meus de aprender, de ensinar, de falar, de me expor. Toda vida eu quis estar na frente de um palco. São talentos meus, tá? Então, preste atenção nisso. Você não precisa de algo grandioso. Você precisa de se conectar com o seu significado. Certo? Uma vida com propósito é uma vida isenta de problemas. Aí, é o que eu estava contando para vocês. A gente descobre o propósito e a gente precisa de vivendo o processo. A diferença é que você vai ter mais convicção, mais resiliência e mais ferramentas para poder seguir em frente. Isso faz toda a diferença no mundo. Isso faz toda a diferença. Presta atenção. Se eu venho aqui sem convicção, eu gosto de falar sobre espiritualidade, mas será que é isso? Era assim que eu vivia, tá? Era assim que eu vivia. Alguém vive assim hoje, gente? Aí, me conta. Eu fui para a universidade, eu lembro, eu fui ser professora substituta. Eu amava estar ali na frente. Amava dar aula na sala de aula e tal. E eu não gostava daqueles assuntos, mas eu amava dar aula. E aí eu pensava assim, mas eu queria estar aqui num palco falando sobre espiritualidade, desenvolvimento, ensinando essas pessoas que estão aqui, tirando a própria vida. Alguns alunos naquela época vieram me contar. Teve um que me mandou uma mensagem bem forte, assim, de um momento de muita dor. E aí eu queria poder ajudar esses alunos, eu queria poder tirar eles desse momento de dor e que eles entendessem que a vida deles tem muito sentido, que vale muito a pena. Mas eu não vou conseguir fazer isso aqui dentro. Não é um lugar que está preparado para isso. E será que eu sou capaz de fazer isso? Será que é isso mesmo que é para eu fazer? Será que é isso mesmo que eu vim fazer? Será que eu não estou me enfiando a mão em cumbuca, né? Querendo sarna para me coçar? Eu tenho uma vida tão boa, eu tenho um salário fixo, eu tenho já minha família. Será que eu não estou querendo? Será que eu sou ingrata? Será que eu tô querendo, não tô reconhecendo o que a vida já me deu? E a angústia só aumentava. A angústia só aumentava. Quando eu fiz todo o meu mapeamento, comecei com o mapa de nascimento, fiz todo o meu mapeamento e fui me conectando com a minha história. A minha história de vida. A sua história de vida conta tudo sobre você. Conta tudo sobre o que você veio fazer. E eu fui me conectando ali com as ferramentas, processo de análise existencial. Aí fiz um curso, aí depois passei pelo processo de análise, me tornei analista existencial. Foi ficando tudo tão claro, e o que eu fui vendo? Eu nasci para fazer isso. Quando eu abri uma live a primeira vez, eu já sabia que eu ia ter dificuldade. Eu fiz muito EFT, depois uma técnica que eu fiz na quinta agora. Eu misturei, né, gente? Mas tem só o EFT puro. Eu faço muito EFT quando eu tô com muita questão emocional. E eu tinha tanta certeza que era aquele o meu caminho que eu persisti. Eu fui resiliente. Mas eu só consegui ser resiliente porque eu tinha certeza absoluta dentro de mim que eu precisava de me desenvolver. Eram habilidades minhas que eu tava com medo. Medo de ser rejeitada, medo de não dar certo, medo da falta, medo de não ser compreendida, medo de não estar pronta. São medos comuns que todos nós temos. E eu entendi que eu precisava de ir além daquele medo. Eu precisava de me expor. Dá até vontade de chorar, porque é muito forte isso, tá, gente? Eu precisava de me expor, eu precisava de vencer. O seu sucesso, ele tá além do seu medo. Se você tá morrendo de medo, vá em frente.
O medo, ele é a portinha, ele é a última camada para a entrada para o seu eu superior. Ele é uma proteção do seu ego. Seu ego está te protegendo da sua luz, porque ele entende que a luz é perigosa. Se você acessar a sua luz, parte do seu ego vai morrer. Entende? Então, todas as vezes hoje que eu tô com muito medo, eu faço FT, eu me conecto com Deus, eu olho o meu mapeamento e eu penso, é aqui que eu preciso de ir. Eu preciso de vencer essa etapa. Eu preciso de passar por esse processo. Muitas pessoas não se dispõem a fazer isso. Primeiro, porque não estão conectadas com o seu sentido, com o seu valor, com o valor da sua vida. Nos meus atendimentos, eu já atendi pessoas que hoje estão atendendo muitas pessoas que foram além de mim, bem além de mim. E foi outra coisa que eu tive que aprender. Eu estou aqui para auxiliar as pessoas a se conectarem. E depois essas pessoas vão. Me apareceu a frase assim, ó, ajuda e solta. Ajuda e solta. É auxiliar, é contribuir de fato, porque aquele é o seu papel. Mas a outra pessoa não tem obrigação nenhuma com você depois. A outra pessoa é livre para viver a vida dela. Outro processo que eu tive que passar, tive que aprender. Então hoje eu já faço o atendimento e já solto, sabe? Eu não fico mais buscando, querendo um retorno. Isso é desequilíbrio da lei do dar e do receber, desequilíbrio de humildade, tá? A gente pode falar isso nas outras lives depois. Mas tô colocando isso pra você que quando você tem convicção do seu sentido existencial, você se torna imparável. Você se torna imparável. Você começa a perceber que tudo que vai acontecendo é amadurecimento para que você esteja mais convicta e mais forte naquilo que você faz. E o nosso ego precisa muito de amadurecimento emocional, físico, energético. É um processo aqui. E não tem como a gente viver uma vida sem olhar para essas partes. São partes nossas que precisam da nossa cura. Quanto mais eu curo elas, mais eu transbordo, mais propósito eu sou e mais pessoas eu acesso que têm essas dores também que precisam de cura. Nós somos seres incríveis, nós temos muito mais habilidades do que defeitos. Nós temos muito mais luz do que sombra. Nós temos muito mais significado do que a gente possa imaginar. A gente é filho de um Criador maior, a gente é filho de uma luz maior. Imagina um sol de luz aqui na sua frente, na sua cabeça. Então, assim, não tem como dar errado. Agora não tem como controlar, não é do jeitinho que você quer, do jeitinho que você imaginou, do jeitinho que seus pais te contaram, do jeitinho que você aprendeu na escola. A vida ela tem um movimento próprio, você é uma peça desse movimento. Você está conectado a um todo maior, você está conectado às pessoas ao seu redor. Então não é do jeito que você quer na hora que você quer, é como a vida se movimenta. E você precisa entender o movimento que você precisa fazer, seu único papel é esse. Entender o seu movimento e realizar ele no mundo. Com entrega, com amor, com paciência, com rendição. A força, o movimento da vida. Não tem como uma gota controlar o oceano. Absurdo isso, nós somos uma gota. Não tem como a gota controlar o oceano. Mas a gota tem em si todos os atributos do oceano. A gota tem em si toda a força, toda a divindade do oceano. Mas ela não controla, porque ela é uma gota. Ela precisa de se render ao todo para ir com o todo. E é esse o nosso papel aqui. Nos render ao nosso significado e à nossa luz. Nós somos muito mais canal, nós somos muito mais atores do que protagonistas aqui, do que protagonistas assim, do criadores da história. A gente tem um movimento aqui maior e a gente vai se propondo a fazer aqui a nossa parte dentro de uma peça, de um conjunto, de um todo, do qual nós somos um pedacinho. Extremamente importante o seu pedacinho, porque se você não fizer o seu pedacinho, você vai atrapalhar todas as engrenagens aqui. Ó. Se a sua roda não movimenta, você atravanca, você embarrera aqui todas as outras engrenagens que estão dependendo da sua engrenagem. Meus amores, eu não quero expor as pessoas aqui, mas quantas pessoas eu já atendi que estão fazendo um trabalho incrível hoje no mundo. Por causa de mim? Não, porque eu me propus a fazer a minha parte e essas pessoas precisavam só daquela viradinha para dar outro passo ali, outro movimento.
É mérito delas, não é mérito meu. Mas eu, fazendo a minha parte, eu consigo movimentar, girar a vida, girar a roda da vida, a favor da vida. A favor da vida. Tá? Então, assim, você é uma gota do divino. E a sua gota, a vida depende da sua gota para funcionar. Se você não funcionar, não quiser se assumir, você vai também gerar um fluxo ali, uma poça. Tem um texto que eu fiz sobre a poça, é muito legal, sabe? Que a gente não forma uma poça. Se a gente tenta formar uma poça, é como se ele fosse um rio, e cada rio tá indo em direção ao mar, que é o todo, que é maior. E o fluxo desse rio, quando eu sigo o fluxo do meu rio, eu vou mais rápido e eu vou em fluxo. Quando eu tento desviar do curso do rio e formar uma poça, para que eu não possa ter que enfrentar os gravetos no meio do caminho, não ter que enfrentar as pedras, não ter que enfrentar as margens. Aí eu tento fazer uma poça aqui. Assim somos nós, tá? A gente tenta fazer uma poça. Você vai ali ficar parado, o seu fluxo vai ficar parado e o rio vai continuar se movimentando. A vida vai achar outras pessoas, vai se reorganizar para que outras pessoas possam servir aquela engrenagem enquanto você decide sair do lugar. E aí essa estagnação vai te gerando dor, vai te gerando frustração, vai te gerando angústia, vai te gerando ansiedade, porque você deixou de movimentar. E a vida vai vir, vai furar aquela poça. Ela vai começar a furar, vai começar a jogar pedra, vai começar a abrir caminhos aqui, vai começar a te gerar dor para você sair dali. Porque você não nasceu para ser poça. Você é rio, você é oceano. Você não nasceu para ser poça. E o seu fluxo aqui é importante. Então, o seu significado, o seu propósito. Para o que você nasceu para ser. Qual é o seu propósito, o seu significado, o seu chamado de alma. Gente, por mais paradoxo que possa parecer, esse lugar é o lugar onde você flui com facilidade. Não é sem problemas. Mas é fluir com facilidade, com convicção. A vida vai te ajudando. Porque o movimento da vida está ao seu favor. É muito mais fácil. Pode ser trabalhoso, mas é energizante. Tá? Hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava lá no serviço público. Eu tô trabalhando hoje muito mais. Mas hoje eu tenho muito mais energia, motivação, coragem, felicidade, satisfação interna. Muito mais. Curei gastrite, curei tireoide, curei várias questões do dia a dia. Tenho relações mais harmônicas, mais paciência, tenho mais conexão espiritual. Muito mais do que eu tinha antes. Não tenho mais aquela angústia, aquela ansiedade, aquela... Nossa Senhora, gente, que bênção, que bênção, que bênção. Propósito é uma modinha passageira, outro mito. Propósito é a razão da nossa existência. É onde a gente serve melhor, onde a gente expressa a nossa singularidade. Onde a nossa singularidade tem sentido para o mundo. É onde eu sou mais amor. Onde eu estou mais a favor da vida. Eu posso mudar meu propósito quando eu quiser. Também não, tá, gente? A gente nasce com um sentido. O mapa de nascimento, ele é um mapa para a vida inteira. Você vai, na minha existência, eu, Lívia, o tempo todo aqui eu vou estar trabalhando conexão espírito e matéria. Caminho de autoconhecimento, de conexão, de essência, de conexão com a essência para realizar aqui. Isso vai se apresentar na minha vida de diferentes formas, em diferentes cenários, em diferentes características e propostas. Eu trabalhava isso no ambiente da minha casa, depois eu trabalhava isso de uma forma menor no meu trabalho, que eu sempre fui a pessoa, né, que trouxe textos, que falou sobre isso. E hoje eu trabalho isso numa proporção maior, que está ganhando cada vez mais significado e está inspirando cada vez mais pessoas, tá? Então, se conectar ao seu propósito, ao seu significado, é o espaço, é o lugar onde você vai se sentir mais útil no mundo, onde a sua vida vai fazer sentido. Tem um texto que eu vi, gente, eu tô falando muita coisa aqui da palestra, são coisas que eu já estudei, mas eu ouvi do Kiko Kinslansky, um nome meio difícil, é bem legal, ele fala sobre propósito nas empresas, ele tem livros sobre propósito, é muito legal. E ele trouxe uma frase de alguém, que eu não lembro o nome, depois eu lembro, mas depois eu coloco aqui no comentário se eu lembrar, tá, gente? Ou então me perguntem pra eu voltar e lembrar, mas fala assim: todo corpo merece viver sem doença. Toda mente merece viver sem estresse. Toda alma merece viver com significado. Todos temos o direito de viver o nosso propósito. Materializar o divino aqui na Terra. Materializar o amor.
Eu achei tão parecido comigo, porque eu tenho muitos insights, escrevo muitos textos, e como eu sou de uma linha da espiritualidade, vem muitas coisas da espiritualidade, assim, com essa linguagem. E ele traz numa linguagem mais empresarial, mais normal, mais comum. E aí conecta mais pessoas, né? Eu achei muito legal. O propósito é que vai te mobilizar para realizar, o que vai te dar a convicção. E quando o propósito bate a tua porta, é você que abre. É você que precisa se abrir, se render. Você não controla nada. O propósito é maior do que você. Entende? O significado da sua existência é maior do que você. Você não controla. Agora, faça o movimento que é necessário, reconhecendo os seus talentos. Sim, você é boa em muitas coisas. Sim, você nasceu para fazer o que você faz, o que você é boa. Sim, você tem talentos únicos. A forma minha de falar, de fazer uma live, ninguém é igual a mim. Ninguém tem a experiência que eu tenho. Ninguém lê os livros que eu li do jeito que eu entendi, do jeito que eu signifiquei aqueles livros. Ninguém. Então eu sou única. E eu vou conectar as pessoas que precisam de mim, do meu significado, que precisam de algo que eu tenho para oferecer. E assim, a engrenagem da vida. Então não tem melhor ou pior, não tem mais alto, mais baixo, não tem o que tá à frente, o que tá atrás. Não existe isso, isso é coisa da nossa mente. É a gente ser quem a gente é e se propor a fazer o que a vida tá nos colocando à frente. E fazendo as curas necessárias, acolhendo essa criança, trabalhando esses medos, harmonizando, equilibrando, iluminando esse ego. Esse é o nosso caminho aqui, evolutivo. Isso não vai acabar. Quando você superar alguma coisa, vem outra, tá? Então, uma frase dele, pra gente encerrar, que eu acho que a gente já passou bastante do horário, eu me empolgo aqui, porque é um assunto muito legal. Propósito é a expressão do amor, achei lindo, e tem uma frase que é: viver com propósito é um ato de coragem. Já tô acabando, amor. Tô acabando, tá ao vivo. Tem um monte de gente te vendo. Ó, meu propósito aqui agora. Tô com fome. Ó, você vai aparecer na live pra todo mundo, olha lá, ó. Oi. Vamos lá. Viver com propósito é um ato de coragem. O que quer dizer isso? É preciso você acionar o seu coração. Precisa de acionar a força do seu coração. O sentido da sua vida precisa de ser direcionada pelo seu coração. Porque é o coração que vai te conectar com a sua divindade. É o seu coração que vai se conectar com a sua essência. É o seu coração que vai te conectar com aquilo que você tem de melhor. Não é a sua mente, tá? Não é a sua mente, é o seu coração. Então, coragem, agir com coragem. Então, meus amores, é de coragem, de sentido e de coragem que a gente precisa para a gente se movimentar aqui. Quem quer saber mais sobre o seu propósito, sobre o seu significado, saber mais como mapear isso, estou disponível para te ajudar. Amo fazer isso e tenho feito isso muito bem feito. Graças a Deus. Tenho me conectado muito com isso. Então, fiquem... Assim, vai ser um prazer te atender. Eu tenho um grupo que é gratuito, um grupo que você pode entrar. Ali eu dou algumas aulas, eu faço alguns atendimentos. Tudo que eu faço, eu coloco ali naquele grupo, se você quiser acompanhar, tá? E a gente tem quinta-feira práticas. Eu vou fazer uma prática de conexão com o propósito na quinta-feira agora. É uma prática porque sem conexão com essa sabedoria, a gente não consegue acessar o nosso significado, tá? Então, meditação é muito importante, conexão espiritual, respiração é muito importante, faz parte. Atividade física, atividade de conexão, a expressão no mundo, tudo é juntar tudo, tá bom? Então, quinta-feira a gente vai fazer essa prática, estão todos convidados. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho é só entrar em contato. Eu agora vou cuidar aqui do meu propósito. Tô com fome. 2, ó, missão 2, nossa missão familiar. Fome. Ela tá com fome. Ai, meus amores, não vou nem conseguir fazer meditação hoje, mas gratidão pela escuta de vocês. É uma honra tê-los aqui comigo. Valorizo muito a vida de vocês e tenho certeza do amor que você é e desse amor que você pode colocar no mundo. Então, contem comigo para isso, tá bom? Beijo para vocês, excelente domingo. Quem quiser alguma prática, vai lá no YouTube, tem 4 práticas lá disponíveis já, você pode fazer lá. E normalmente no finzinho das lives sempre tem uma prática, eu sempre deixo uma prática. Hoje eu não vou conseguir, porque hoje meu marido não tá em casa e eu preciso de cuidar dessa mocinha aqui. O Papa bom? volta hoje. Beijo pra vocês.
O grupo tá lá no meu link do... no meu Linktree. Lá na bio tem um Linktree lá, tem o grupo do WhatsApp, tá? Gratidão, meus amores. Ai, que lindo. Contem pra mim o que vocês sentiram, o insight que vocês tiveram. Escrevam lá, gente. Isso ajuda outras pessoas a se conectarem também, tá? Então escreve lá no comentário da live qual insight que você teve, o que te conectou essa live, o que foi bom pra você aí, tá? Como contribuição mesmo, pra essa mensagem tocar o coração de outras pessoas. Eu tenho me surpreendido muito com isso. Às vezes uma pessoa que eu nem acho que se tocou e ela se tocou profundamente. Às vezes uma pessoa vem lá, pessoa que eu vi há 20 anos atrás, aí a pessoa vem, aconteceu isso agora, uma amiga minha, fazia uns 15 anos que eu não via ela, e ela tá tendo um resultado tão incrível, ela falou, Livinha, eles me chamam de Livinha, né? Foi muito lindo, assim. Então, assim, a gente não sabe o impacto que a gente vai ter. Se expresse, coloque no mundo aquilo que faz bem pra você, abrace mais, ame mais, sorria mais, faça mais o que te faz bem. Gere amor e alegria no seu campo para que isso contagie o planeta com o seu amor, com a sua alegria, com a sua bênção, com o valor da sua existência. Beijo para vocês, bom dia. Beijinho. Gratidão.